Ô, Igor, outra curiosidade que você traz no All Sport revela uma conversa do Neymar com o Ancelotti através de uma videoconferência antes desse acerto. O que a gente tem de bastidores em relação a essa notícia? Eu confesso a você que essa presença tão maciça do Neymar na seleção brasileira me incomoda, não acho que é positivo. É um jogador que não joga há 2 anos, mesmo assim os jogadores o idolatram, o veem como essa grande referência. De qualquer forma, ele é algo de peso, né? Ele é grande ali dentro do vestiário da seleção. Como é que foi essa conversa com o Ancelotti? O Ancelotti ouviu o Neymar? Como é que foi isso? Esse acompanhamento do Neymar, Luísa, ele se dá mais pelas relações que ele tem fora daqui, da seleção brasileira, que necessariamente que o Edinaldo está mandando recado e eu atualizando o Neymar diretamente. Então, deixa eu pedir para a produção colocar a foto do Diego Fernandes aí, acho que eu tinha até passado anteriormente. Isso, tem uma foto do Diego, essa aí, que ele posta ontem, o Diego postou na sua rede social essa foto dele com o Carlo Ancelotti. Não para dizer se é de ontem propriamente, mas imagino que dos últimos dias, para até uma mensagem curta em inglês ali embaixo, que não dá para a gente ler aqui por conta do tamanho da letra, mas uma mensagem de agradecimento, você foi incrível e tal. Esse é o ponto da informação, da origem da informação que chega para Neymar pai, Neymar filho e Neymar Espírito Santo. Então, esse é o caminho onde as coisas saem. Os dois têm... O Neymar pai, eu digo, né, em relação ao Diego, já tem fotos também nas redes sociais do Diego jantando com o Neymar pai, enfim, e a presença desse intermediário nos treinos da seleção brasileira, com o próprio Vinícius Júnior, tirando foto com eles, enfim, é um cara que eu já vi aqui no gabinete da presidência do Edinaldo, então tem trânsito nas duas pontas da discussão aí, tanto na questão do jogador quanto aqui dentro da CBF. E ele, pelas informações que a gente apurou também, participou dessa negociação de forma mais ativa, embora a CBF não considere o principal intermediário assim, e tal, mas enfim, estava com informação e por isso que circula também. E o Neymar estava sabendo que era tudo isso, essa chance de Ancelotti fechar era muito grande, então, informação também que o Nuzetti trouxe nessa discussão da matéria aí, que o Neymar sabia que a chance era alta, né, de fechar o acordo, ficou mais seguro na semana passada, quando conversou diretamente com o Ancelotti, a conversa aconteceu por videochamada. Então, algumas fontes diversas de informação que puderam alimentar o Neymar nesse de ciência, né, do que estava rolando aqui na negociação com a seleção brasileira, e essa negociação que, enfim, reacendeu de fato para valer, apesar do eterno amor do Edinaldo com o Ancelotti, ela reacende quando o Real Madrid começa a degringolar na temporada. Então, a partir do momento que derrapou lá o negócio, começou a desandar o calo lá, a CBF entrou com o pé fundo no acelerador, e aí precisou de paciência, algumas idas e vindas que a gente tem falado ao longo das últimas 2, 3 semanas aí sobre essa dinâmica de negociação, culminando com um desfecho positivo que, enfim, agora é esperar o Ancelotti chegar aqui e ver se o Neymar vai estar saudável para fazer parte propriamente dita da seleção brasileira, como jogador, não só como conselheiro à distância. Eu gostei do Neymar pai, Neymar filho e Neymar Espírito Santo. Ô, PVC, a presença do Ancelotti, né, você falou, não é que a questão não é ele ser maior que os jogadores, é ele ser maior do que a presidência da CBF. Então, ele tem tamanho para falar o que ele acha que deve, o que ele acha que não deve, a não obedecer, né, ficar sujeito a mandos e desmandos, isso é muito positivo. É também para colocar o Neymar no lugar dele, vamos dizer assim, para o Neymar deixar de ser o dono do vestiário, o presidente do time, quando o técnico anterior, Dorival, fala que realmente o planejamento havia sido feito em torno do Neymar, de jogador que não atua há 2 anos. Qual é o papel que o Neymar pode ter nessa seleção do Ancelotti diante de um técnico tão grande? O Ronaldo chegou no Milan no final do período do Ancelotti, certo? 2008. O Ronaldo não jogava o tempo inteiro. Quem é maior na história do futebol, o Ronaldo, o Fenômeno ou o Neymar? Não precisa nem responder, né, PVC? Não precisa, não sei. As pessoas falam assim, eu sei que a gente escreve coisas e comete deslizes em textos, porque eu também cometo os meus. Mas quando a gente fala assim, ó, a Ancelotti, parece às vezes que o Neymar está avalizando a presença do Ancelotti. Ele não tem que avalizar nada. O Ancelotti é que tem que ser o avalista dele. Sim. É o contrário. Então, assim, se ele puder ser avaliado, né? Porque no momento ele não pode nem ser avaliado, porque ele não consegue jogar. Não, hoje a gente pode se avaliar o Neymar como um cara. O Neymar estava extremamente elegante ontem no Allianz Parque. O look foi aprovado. O look foi aprovado.
tava ali do lado do Edu, pegou a faixa, foi uma cena bonita. Tava bonito. O Neymar tava bonitão. Tava fino, esbelto, elegante, bem vestido. Tava frio em São Paulo. Tudo... Essa é a avaliação que dá para fazer. Claro que sim. Agora, O que você sim, está pesquisando aí? eu tô querendo lembrar quantos jogos o Ronaldo jogou com o Ancelotti no Milan. Vou pedir para a galera do Switcher pesquisar pra gente. Porque, assim, o Ancelotti, qual foi o jogador que ele foi escravo? Nenhum. O Kaká tava... O Rui Costa, que eu acabei de citar. O Rui Costa era a grande estrela do Milan, junto com o Shevchenko, em campeão da Champions em 2003. O Kaká chegou e jogou. Por que o Kaká jogou e o Rui Costa virou banco do Kaká? Porque o Kaká estava melhor que o Rui Costa. E o Rui Costa era jogador de Eurocopa, de Copa do Mundo por Portugal. Ele tem muito essa mentalidade, né? De fazer o que ele acredita que tem que fazer para o time ganhar. E pronto. E não tem jogador mimado, o jogador jovem tem que ter muitas oportunidades. Tem que ter, se ele entender que para o time vai ser positivo. Claro, ele mas tem essa mentalidade, o que é muito interessante. Ele é o técnico do time. O time é dele. O negócio é o time vencer, né? Não é beneficiar A ou B, X, Y. Se o Neymar estiver jogando bem, maravilhosamente bem... Ótimo, se merecer, vai pro jogo. Se o Neymar não estiver bem, não joga. Se o Neymar não jogar e estiver na Copa do Mundo como torcedor, o Pelé estava no vestiário da Copa do Mundo de 94? Não, o Pelé estava comentando em 94. Então, mas ele não estava no vestiário. Ele não descia, o Galvão fica aqui agora um pouquinho, que eu vou descer lá no vestiário para dar uma moral nos caras no intervalo. Depois eu volto. Não. PVC, vamos ver os times do Ancelotti? Os times não, né? O que ele pode fazer na seleção brasileira? Eu peguei só um time, que é um pouco do que eu falei ontem, que é essa capacidade que ele tem camaleônica, de se transformar. Bora pra prancheta. Eu acho que esse aqui é o maior exemplo disso. Ele tinha um time que é o time campeão da Champions de 2003. O Ancelotti, muita gente fala assim, ele começou na Juventus. Não, ele começou no Parma. Ele começou como assistente do Arrigo Sacchi na seleção da Itália, depois ele foi técnico do Parma, depois da Juventus, do Zidane. Não foi brilhante no começo dele na Juventus, era bom técnico, mas não era o que ele virou. E ele tinha um time do Milan, esse sim, que era a casa dele. Ele conhecia o Berlusconi, conhecia o Galliani, conhecia o ambiente. E montou um time em linhas de 4, marcação por zona, que ele aprendeu com o Nils Domi e com o Arrigo Sacchi. Um losango de meio campo. Pirlo, Gattuso, Seedorf e Rui Costa. Shevchenko e Inzaghi. Quando ele perdeu o Shevchenko, que foi depois da temporada 2006-2007, porque o Shevchenko ainda jogou a final da Champions de 2003, 2005, aquela que o Milan fez 3-0 no primeiro tempo, tomou 3-3 no segundo tempo. Porque acontece isso com um técnico grande também. Presta atenção, olha, incrível, né? O Ancelotti é o técnico mais vencedor do futebol europeu. 5 Champions conquistadas, ganhou as 5 ligas. E, ao mesmo tempo, ele foi capaz de tomar 4 gols em 30 minutos. Ele conseguiu tomar uma virada, ele estava ganhando 2-0 pelo Real Madrid contra o Barcelona, e em 17 minutos ele tomou 3 gols e tomou a virada. Assim como em 2005, ele tomou a virada do Liverpool. Ele fez 3-0 no primeiro tempo, tomou 3-3 e perdeu a Champions. E no ano seguinte, você imediatamente foi para o vestiário e demitiu o Ancelotti? Não. Ele ficou mais 4 anos no cargo e ganhou outra Champions League, com a formação seguinte, que é a história de quando ele perde o Shevchenko e ele transforma o time para aquilo que se chamou de sistema árvore de Natal, que em vez de fazer um 3-1-2, ele perde o Shevchenko, que era a grande estrela da equipe, e ele faz um 3-2-1 no campinho seguinte. Vamos, campinho seguinte. Vai aparecer? Pilim, pim, pim. Me falaram que esse está como seguinte. Tem outro? Tem outro, tem o seguinte. Então Mandei os dois, mas tudo bem. Tem algum outro anterior para a gente colocar? Se não, o PVC ele explica aqui mesmo nesse campinho. O seguinte é o que tem. Aí, ó. O Seedorf veio para frente com o Kaká. Apareceu. Apareceu? Mudou. Mas o Kaká estava na linha do Seedorf, né? É Kaká e Seedorf na mesma linha. Por isso que é árvore de Natal, porque era um 4-3-2-1, né? O Kaká jogava na linha do Seedorf e se aproximava. Como o Kaká não era Shevchenko, ele faz o Kaká jogar por trás, se lançando à frente. Ou seja, ele se adapta ao time. Ele não adapta o time à sua característica.
Por isso que ele é o camaleão. Aí, o camaleônico, é uma boa definição, hein, do camaleão. É muito bom, muito bom. Igor, vou despedir de você, meu amigo, mas eu queria que você só atualizasse aí a questão do Edinaldo, né? O quanto que a presença do Ancelotti dá uma aliviada aí pro Edinaldo nessa discussão sobre o afastamento dele à frente da CBF. E quais são os próximos passos? Mudei de lugar aqui, porque daqui a pouco tem audiência pública da arbitragem, ali naquele espaço que eu estava ocupando, então o pessoal precisa definir e atrapalhar. Mas agora, situação que teve aqui, só para fechar em relação à reunião de hoje, acho que explica bem, né? O presidente Edinaldo Rodrigues reuniu os presidentes de federação aqui hoje mais cedo. Um encontro começou ali por volta das 11h15, 11h30 da manhã. Inclusive, eles não conseguiram participar da convocação da seleção feminina por causa disso. E o objetivo do presidente Edinaldo com esse encontro, que foi convocado ali meio informalmente no sábado, por telefone mesmo, com os presidentes de federação, até gerou um pouco de dúvida, um mistério, assim, o que será que ele vai falar? Foi para colocar todo mundo na mesma página em relação a essa disputa judicial pela CBF passa no momento. A gestão de Edinaldo está politicamente fora daqui dos muros da CBF, tem movimento de políticos, né, partidários aí e tal, pessoal da política mais raiz mesmo, e também envolve questionamentos no judiciário, mencionado aqui nos últimos dias, a dúvida sobre a assinatura ou não do Coronel Nunes do acordo que pacificou, vamos dizer assim, a eleição do Edinaldo em 2022, né, a primeira eleição dele. Falou para as federações hoje, confirmou, reafirmou, a assinatura foi feita de forma devida pelo Coronel Nunes, na presença de parentes, familiares e tal, aquela assinatura à caneta que está no documento que está sendo questionado. Então, o Edinaldo passou para os presidentes de federação, reforçou o discurso de que o acordo foi feito de forma correta, de forma adequada, como prevê a legislação, óbvio, sem falsidade ideológica. E os desdobramentos, em relação aos desdobramentos na Justiça do Rio, está todo mundo ansioso para ver qual vai ser o posicionamento da Justiça, do desembargador Gabriel Zéfiro, que está com o processo na mão nesse momento, né? Quando, vamos lembrar, na semana passada teve a discussão lá no STF, o ministro Gilmar Mendes mandou para cá, para o Rio de Janeiro, resolver essa questão da assinatura do coronel, e ontem não aconteceu a audiência com o Coronel Nunes, né, que seria para tirar a dúvida se ele mesmo, para ele se apresentar, dizer se ele assinou ou não assinou. A família falou que ele não tinha condição de participar da audiência em São Paulo, né, no hospital sendo atendido, e aí já ontem ainda teve mais um pedido de afastamento contra o Edinaldo Rodrigues, feito pelo vice-presidente, ainda vice-presidente da CBF, Fernando Sarney, um dos vice-presidentes aqui, os 7, né, depois que o Antônio faleceu, morreu nesse ano. Então, o pedido do Sarney é para que o próprio Sarney receba o mandato aí de forma interina, né, que seja um interventor agora, e o pedido para que a Justiça, pedido dele para que a Justiça afaste o Edinaldo, e o Sarney fica então cuidando da casa aqui. Está todo mundo esperando para ver qual vai ser a manifestação da Justiça, enquanto isso, só consegue dar qualquer passo a mais. Passados para os presidentes de federação é que um eventual recurso, em caso de decisão contrária ao Edinaldo, vai depender da fundamentação que o desembargador vai ter. Se ele for para um lado mais constitucional, STF, se ele for para um lado mais da área civil, se alguma discussão, STJ, mas temos que esperar para ver qual vai ser o posicionamento da Justiça, até para traçar qual o posicionamento da CBF diante disso tudo. A crise política não está amenizada, mesmo com a contratação do novo brasileiro. Muito bem, Igor. A gente segue acompanhando aí, de olho aí no seu trabalho. Obrigada, viu? Até mais.